Oi, gente! Então, terminamos de falar da relação mais direta entre acúmulo de alumínio, maior absorção de alumínio pela pessoa com síndrome de Down, a associação desse alumínio com os processos neurodegenerativos. E agora eu só queria retomar uma coisa que ficou lá no meio do caminho, que é a questão da glutationa. Então, nós vimos que além de absorver mais alumínio, a pessoa com síndrome de Down tem uma hipofunção da enzima, que é a enzima que faz a limpeza celular, né? Tem uma hipofunção da glutationa. E que por isso, essa hipofunção favorece ainda mais esse acúmulo de alumínio intracelular. Nós vimos que essa glutationa, que todos nós produzimos dentro do nosso corpo, ela se torna hipofuncional na pessoa com síndrome de Down, porque as pessoas com síndrome de Down têm a triplicação de um gene chamado CBS. E que o gene CBS, ele participa de uma via metabólica, que é a via da transsulfuração, que é através dessa via da transsulfuração que a homocisteína é convertida em cisteína, que é um dos aminoácidos que formam a glutationa, né? Porque a glutationa é um tripeptídeo de enxofre, né? E de aminoácidos de enxofre, perdão. E a homocisteína é convertida nos processos metabólicos que vão gerar a cisteína e que vai formar a glutationa através dessa via da transsulfuração. Então, para quem não assistiu o vídeo anterior, que foi até uma aulazinha assim de bioquímica, um pouco até meio chatinha assim, porque não dava nem para ver direito o papel. Mas da próxima vez eu vou fazer com caneta vermelha, tá? Para a gente poder enxergar direito o papel. Quem não viu, tá? Esse videozinho tá salvo nos destaques, tá? E aí que a gente viu detalhadamente como é que, de onde surge a homocisteína, de onde surge a cisteína e, portanto, de onde surge a glutationa. E aí agora, o que eu quero falar com vocês? Eu quero falar com vocês sobre, então, o que a gente vai fazer já que a gente tem uma hipofunção dessa enzima glutationa no corpo, e essa enzima ela é fabricada pelo próprio corpo. Se ela é uma enzima endógena, então o que a gente vai fazer para produzir essa enzima para tentar solucionar ou pelo menos diminuir essa hipofunção, tá? Então o que acontece? Por que adianta de muito pouco suplementar a glutationa? Porque a glutationa é formada por esses 3 aminoácidos, né? Esses 3 aminoácidos de enxofre. Então, quando a gente suplementar, por exemplo, tomar uma cápsula de glutationa, digamos assim, o que vai acontecer? Essa molécula de glutationa, ela vai ser metabolizada dentro do nosso organismo para liberar, vai ser hidrolisada, né, digerida, enfim, dissolvida, né, para liberar esses 3 aminoácidos que tem dentro dela. E aí, portanto, não vai adiantar de muita coisa. Você vai ter a matéria-prima, né, da glutationa, mas que essa matéria-prima vai entrar ainda de novo naqueles processos metabólicos todos para produzir novamente a glutationa. Então, a lógica é que a gente suplemente para melhorar a função da glutationa e também a quantidade de glutationa no organismo. A lógica é que a gente suplemente um dos precursores da glutationa, tá? A grande questão é que quando você suplementa a cisteína, essa cisteína ela oxida. E aí, portanto, não adianta suplementar a cisteína. Aí você teria que suplementar a N-acetilcisteína. N-acetilcisteína é uma coisa que a gente está super familiarizado. Mesmo quem tem filho que não tem síndrome de Down, está super familiarizado com a N-acetilcisteína. Por quê? Porque é o xarope para tosse, né? A gente usa N-acetilcisteína contra a tosse das crianças, quando as crianças estão com muco, né? E a gente usa N-acetilcisteína para liberar esse muco. Então você, mãe, pai, familiar de criança e de pessoa sem síndrome de Down, que quer melhorar os níveis de glutationa, você já sabe que se você der N-acetilcisteína, você vai melhorar esses níveis de glutationa. Por que a gente não pode recorrer a esse expediente na síndrome de Down com frequência? Porque na síndrome de Down a gente tem a triplicação do gene CBS. E essa triplicação afeta essa via da transsulfuração, tá? Que converte esses precursores no produto final.
Então, a gente não vai ter toda a conversão da N-acetilcisteína em cisteína, e nós vamos ter, então, esses aminoácidos, né, que todos são parte da via da transsulfuração, que são componentes de sulfa, tá? Aumentados no plasma e sem conversão. E a sulfa, o enxofre acumulado no plasma, ele gera mais estresse oxidativo e ele prejudica ainda mais a questão do dano celular nas pessoas com síndrome de Down, porque a gente já tem estresse oxidativo. Esse é um assunto que vai ter que ficar para um outro vídeo, mas a gente já tem estresse oxidativo. Então, para nós, adianta de muito pouco suplementar os precursores da glutationa. Para as pessoas com síndrome de Down, adianta. Então, você quer melhorar a função da glutationa numa pessoa sem síndrome de Down, N-acetilcisteína, ok. Para as pessoas com síndrome de Down, você pode dar N-acetilcisteína, porque a gente inclusive usa na situação de muco, né? Mas a gente tem que ter cautela. Não usar frequentemente, usar de forma muito eventual, porque essa conversão ela vai estar alterada, né? Por causa da triplicação do gene CBS, tá certo? Então, para nós, só resta mesmo suplementar as formas mais absorvíveis de glutationa, tá? Não adianta muito para nós suplementar os precursores, porque os precursores terão que ser convertidos na via da transsulfuração, e a via da transsulfuração para nós é afetada pela triplicação do CBS. Então, o que vai nos restar? Vai nos restar suplementar as formas mais absorvíveis de glutationa. Quer dizer, menos não absorvíveis, porque é tão pouco que é absorvido que a gente não pode nem falar em mais absorvíveis, tá? Então, qual é a forma mais absorvível? A forma mais absorvível, ou menos não absorvível, é a L-glutationa redutase, tá? Então, você pode mandar manipular em farmácia de manipulação. Para minha filha, por exemplo, eu manipulo na farmácia de manipulação, meu farmacêutico faz também na forma de creme transdérmico, porque a via transdérmica é ótima, porque é menos uma coisa que você tem para dar para a criança pela via oral. Então, enquanto a Luísa ainda não engolia cápsula, hoje em dia ela engole cápsula, mas misturada na fruta amassada. Então, eu amasso o abacate, coloco as cápsulas ali e ela engole. Eu amasso a banana, coloco as cápsulas ali e ela engole, tá? Vou até depois colocar um videozinho para vocês de como que eu dou os suplementos para a Luísa. Mas isso é hoje em dia, que ela tem 4 anos e meio. Quando ela era menor, que ela não engolia a cápsula, então o Márcio fazia para mim a L-glutationa transdérmica, tá? E existe uma patente de L-glutationa, que é chamada de Cetria glutationa, que é uma patente japonesa, tá? De uma glutationa que surge como uma molécula diferenciada após um processo patenteado de fermentação, que, enfim, os estudos dizem que garante uma absorção melhor dessa glutationa, tá? O nome é enorme da molécula que se torna a glutationa, mas eu anotei aqui para colar, tá? Porque não tem como você saber, só o Rogério que sabe o nome dessa molécula de cabeça. NL-gama-glutamil-L-cisteinil-glicine. O Rogério com certeza sabe de cabeça, mas não, eu não sei. Então, anotei essa cola, tá? E aí, portanto, essa forma de Cetria glutationa, tá? Que é uma patente, é patenteada, então não adianta você chegar na sua farmácia de manipulação e querer manipular a Cetria glutationa, porque não vai ter essa possibilidade em razão da patente, tá? Então, ela é envasada, ela enfim, comercializada por esse laboratório, tá? A L-glutationa reduzida, tá? É a Cetria. E ela tem uma eficácia, né, de absorção um pouco maior que a L-glutationa reduzida, que nós usamos na manipulação. A Luísa, eu comprei a Cetria glutationa agora só por uma eventualidade, por uma coincidência, porque eu viajei, porque eu pude trazer, porque não foi complicado, porque a Luísa já engole cápsula, essa coisa toda. Mas até então a Luísa só usa a L-glutationa, manipulada pelo meu farmacêutico, e a glutationa que já vem no Nutrivene que ela toma, né? Porque ela faz o protocolo todo TNI, e nesse protocolo TNI, que é o protocolo do Nutrivene, já existe glutationa nos suplementos. Então, até
Até muito recentemente, até final de 2017, Luísa só usava a glutationa do TNI e a glutationa manipulada aqui na minha farmácia, com o meu farmacêutico mesmo. E eu não considerava que isso fosse um prejuízo. Mas enfim, tive a oportunidade de comprar a Cétria, comprei porque tive essa oportunidade, mas também quando acabar não vou ficar, ai, porque só pode usar Cétria, só pode usar. De fato é uma absorção comprovadamente maior, mas também isso não desabona o uso da L-glutationa reduzida, nem na forma de cápsula, nem na forma transdérmica, tá certo? E os precursores, tá, da cisteína, a gente tem que ter muita cautela, tá? Eu uso N-acetilcisteína, o remédio que a Luísa usa quando tá com muito muco, tá? Mas eu espaço muito a utilização, então você usa, mas você usa com cautela, não usa sempre. E como a gente tem que fazer o reforço da glutationa de forma contínua, não é possível que seja pela via desse precursor. E nem pela via dos outros precursores, porque vai acontecer o mesmo problema. Os outros precursores precisam estar na via da transsulfuração para serem convertidos em cisteína. E é nessa via da transsulfuração que a gente tem a triplicação do CBS, e essa via fica afetada exatamente pela triplicação do CBS, tá? Gente, será que foi muito confuso? Vocês me desculpem se foi muito confuso, mas assim, eu vou respondendo as questões se eu souber. Se eu não souber, eu chamo o Rogério. Eu grito no Rogério que ele vem socorrer a gente, tá? Mas, às vezes o assunto é tão complicado, né, Paty? Que mesmo a gente tentando, a Patrícia tá aqui, não sei se vocês conhecem a Patrícia, que é a única pessoa que me suporta na vida. A única pessoa que me tolera. Eu tentei falar da forma mais fácil possível, mas são questões que a gente não convive no nosso cotidiano. Não é que a gente não tenha capacidade de entender nem de aprender. É que são questões muito afastadas mesmo do nosso cotidiano. E fica difícil para a gente entender todo esse universo que está dentro do nosso corpo, já que a gente não conviveu com essas informações desde sempre. Essas informações são muito inovadoras, são novidade para nós. Então, com o tempo, tudo isso vai ficar familiar e a gente vai conseguir lidar com todas as informações de forma clara e sem nos causar nenhuma angústia, tá certo? E para concluir, gente, eu queria falar duas coisas. A primeira delas é: nunca faça nada sem orientação médica, submeta todas as informações ao seu médico, só faça com prescrição médica. Eu, por exemplo, estou com a minha médica aqui, entendeu? Então, tenha uma médica portátil que você leva para todo lugar. Tô brincando, a Érica veio atender nossas crianças aqui em Belém, inclusive minha filha, né, entre essas crianças. Mas tenha um médico, tenha um pediatra, tá, de confiança. E tenha um pediatra de confiança e submeta tudo ao seu pediatra, e só faça qualquer coisa com orientação médica, com acompanhamento médico e com prescrição médica. A segunda coisa que eu queria falar é sobre a questão da dieta, tá? Para as pessoas que não têm a triplicação do CBS, você pode tentar aumentar as taxas de glutationa ingerindo alimentos com enxofre, ingerindo alimentos com sulfa. Por que isso é ruim para nós? Porque a gente não converte. Para nós, que eu digo, a gente não converte, que eu digo, são nossas crianças e nossos filhos, que não enfim, mesmo que não sejam mais crianças, com síndrome de Down. Então, as pessoas com síndrome de Down não convertem toda essa sulfa e não eliminam, ela fica retida, causando estresse oxidativo. E aí, portanto, por causa da triplicação do CBS, a suplementação de precursores de cisteína, de glutationa, é complicada, e a ingestão de sulfa também é complicada.